Ela foi mal compreendida por séculos, mas esteve lá na ressurreição. Maria Madalena é uma figura icônica do Novo Testamento, mencionada em várias passagens bíblicas como uma fiel seguidora de Jesus e uma testemunha ocular de sua ressurreição. Sua história é cativante e emocionante, repleta de momentos de transformação, redenção e proximidade com o Salvador. Ao longo do seu encontro com Jesus, Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, e a partir desse momento, sua vida mudou radicalmente, tornando-se uma discípula dedicada e devota. Durante o ministério de Jesus, Maria Madalena acompanhou-o em suas jornadas, ouviu seus ensinamentos e presenciou seus milagres. Sua fé inabalável e amor sincero por Jesus a levaram a estar presente nos momentos mais cruciais da história da redenção da humanidade. Entre eles, destaca-se o momento mais significativo de todos, a ressurreição de Jesus. Foi Maria Madalena que, na manhã da Páscoa, corajosamente foi ao túmulo vazio e encontrou o Senhor ressuscitado. Esse encontro transformador marcou um ponto de virada em sua vida e a tornou uma das testemunhas mais preciosas do maior evento da história da fé cristã. Neste estudo bíblico, vamos mergulhar na vida de Maria Madalena, examinar suas experiências com Jesus e explorar os ensinamentos que podemos aprender com sua jornada de fé. Vamos examinar as passagens bíblicas que narram seus encontros com Jesus, suas interações com outros personagens do Novo Testamento e como sua vida foi transformada pela graça e poder do Salvador. Além disso, vamos refletir sobre a relevância da sua história para as nossas próprias vidas e como podemos aplicar seus exemplos de fé, devoção e coragem em nosso relacionamento com Deus e em nosso testemunho diário como seguidores de Jesus. A contextualização do estudo bíblico sobre Maria Madalena nos leva a uma jornada pela história do Novo Testamento e nos proporciona uma compreensão mais profunda sobre a vida, a fé e a devoção dessa mulher notável. Para isso, é importante entender o cenário histórico e cultural da época em que ela viveu, assim como sua genealogia, a fim de apreciar plenamente o impacto de sua fé e testemunho. No século I d.C., a região da Palestina estava sob o domínio do Império Romano e a população judaica ansiava pela vinda do Messias, o esperado Salvador prometido pelas Escrituras. Foi nesse contexto de expectativa messiânica que Maria Madalena entrou em cena. Pouco se sabe sobre suas origens e genealogia, mas é na cidade de Magdala, daí seu nome Maria Madalena, que sua história começa a se desenrolar. Magdala era uma cidade localizada às margens do Mar da Galileia, uma região rica em história bíblica, onde muitos eventos significativos do ministério de Jesus ocorreram. É importante notar que Maria Madalena é frequentemente identificada como a mulher de Magdala, mas não há indicação bíblica de que ela tenha sido uma prostituta, como a tradição popular sugere. O Evangelho de Lucas relata que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, sugerindo que ela possuía uma vida anteriormente atormentada por forças espirituais malignas, mas não especifica a natureza desses problemas. A partir do momento em que Maria Madalena foi liberta e curada por Jesus, sua vida foi transformada. Ela se tornou uma discípula dedicada, seguindo-o em suas pregações e milagres ao lado de outras mulheres fiéis, como Joana, Susana e muitas outras. Lucas 8, 1-3. Maria Madalena testemunhou a transformação de vidas pelo poder de Jesus, bem como a reverência e o respeito que ele demonstrou pelas mulheres, uma abordagem revolucionária para a sociedade da época. Maria Madalena também esteve presente em alguns dos momentos mais cruciais da história cristã. Ela testemunhou a crucificação de Jesus no Calvário, permanecendo fiel e corajosa mesmo em face da tragédia. E foi novamente ela quem, na manhã da Páscoa, foi ao túmulo vazio e encontrou o Senhor ressuscitado. Esse encontro íntimo e transformador com o Cristo ressurreto a tornou a primeira testemunha da ressurreição e uma mensageira crucial para anunciar a boa notícia aos discípulos. Se esta mensagem está tocando o seu coração, não guarde para você. Compartilhe com outra mulher que precisa se lembrar do amor e da força que há em Cristo. Deixe um amém nos comentários e escreva: Eu decido soltar os freios da minha alma. Assim como Maria Madalena, declare hoje: Eu escolho recomeçar com Deus.
A vida de Maria Madalena é uma poderosa demonstração do poder transformador da presença de Jesus e da importância das mulheres como seguidoras e testemunhas de seu ministério. Sua fé inabalável e dedicação ao Salvador ecoam através dos séculos, inspirando milhões de pessoas em suas jornadas espirituais. Ao mergulharmos nesse estudo sobre Maria Madalena, vamos explorar as passagens bíblicas que narram seus encontros com Jesus, suas interações com outros personagens do Novo Testamento e as lições preciosas que podemos aprender com sua vida de fé e devoção. Que essa contextualização nos motive a buscar um relacionamento mais profundo com Jesus, a reconhecer a importância das mulheres na história da fé cristã e a sermos testemunhas ousadas do poder transformador do Evangelho em nossas próprias vidas, que possamos ser inspirados e encorajados pela jornada espiritual de Maria Madalena, tornando-nos seguidores dedicados e testemunhas fiéis do nosso Salvador ressuscitado. Fidelidade como seguidora de Jesus. Maria Madalena se destaca como uma das discípulas mais fiéis de Jesus. Ela estava presente em momentos cruciais de sua vida, mesmo durante a crucificação, quando a maioria dos discípulos o abandonou. Sua presença ao pé da cruz, Mateus 27, 55 a 56, e no sepultamento de Jesus, Marcos 15, 40 a 41, demonstra seu compromisso inabalável com o Mestre. Testemunha da ressurreição. Maria Madalena desempenhou um papel crucial como testemunha da ressurreição de Jesus. No dia seguinte ao sábado, ela foi ao sepulcro, mas encontrou a pedra removida e o túmulo vazio. João 20, 1 a 2. Em sua angústia, correu para informar a Pedro e João, que confirmaram o sepulcro vazio. João 23 a 10. Após os discípulos irem embora, ela permaneceu junto ao túmulo e teve um encontro pessoal com o Senhor ressurreto. João 20, 11 a 18. A revelação da ressurreição. Maria Madalena desempenhou um papel fundamental ao revelar a ressurreição aos discípulos. Ela recebeu a comissão de Jesus para anunciar a boa notícia aos outros. João 20, 17 a 18. Essa experiência transformadora de encontrá-lo vivo trouxe esperança e fé à comunidade cristã nascente. Lições de fé e perseverança. A vida de Maria Madalena é uma poderosa lição de fé e perseverança. Ela não apenas testemunhou o sofrimento e a morte de Jesus, mas também foi escolhida para testemunhar sua ressurreição. Sua história ressalta a importância de permanecer fiel a Jesus, mesmo em meio a desafios e adversidades. O papel das mulheres no ministério de Jesus. A participação de Maria Madalena na vida de Jesus destaca o papel significativo que as mulheres desempenharam em seu ministério. Ela foi uma das várias mulheres que o seguiram e apoiaram financeiramente. Lucas 8, 1 a 3. Sua presença ao pé da cruz e no sepultamento demonstra que as mulheres estavam presentes nos momentos mais difíceis e cruciais da história da redenção. O testemunho de Maria Madalena sobre a ressurreição é um lembrete da importância do testemunho cristão. Sua experiência pessoal com Cristo ressurreto a impeliu a compartilhar a boa notícia com os outros. Como seguidores de Jesus, também somos chamados a compartilhar o Evangelho com ousadia e convicção. A história de Maria Madalena é uma das mais belas demonstrações de cura emocional e espiritual da Bíblia. Ela não nasceu perfeita, não começou santa, mas teve coragem de deixar o passado e caminhar em direção à luz. Maria era uma mulher marcada por feridas, por julgamentos e por erros, mas Jesus olhou para ela não como o mundo via, e sim como Deus a sonhava. Naquele olhar, Maria encontrou algo que nenhuma palavra humana havia lhe dado: aceitação. E quando uma mulher se sente verdadeiramente vista, algo dentro dela desperta. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. De uma mulher aprisionada, ela se tornou uma das mais leais seguidoras de Cristo, uma voz que o mundo tentou calar. Mas Deus fez ecoar pelos séculos. Assim como Maria, todas nós carregamos histórias. Há partes de nós que o mundo julgou, que o tempo machucou,
que a culpa tentou apagar, mas o encontro com Jesus é o ponto onde a vergonha termina e a cura começa. A verdadeira transformação emocional começa quando paramos de lutar contra quem fomos e decidimos permitir que Deus nos mostre quem podemos ser. Maria Madalena nos ensina que não há passado tão escuro que o amor de Cristo não possa iluminar. Maria não negou sua dor, ela a apresentou diante de Jesus. A cura começa quando reconhecemos o que sentimos, sem medo, sem disfarce, sem culpa. Maria entendeu que seu passado não era sua sentença, mas seu testemunho. A mulher que um dia chorou em vergonha foi a primeira a anunciar a ressurreição. Mesmo diante do vazio do túmulo, ela permaneceu. Maria nos ensina que a fé verdadeira é aquela que continua, mesmo quando tudo parece perdido. Amar é um ato de coragem. Maria Madalena amou Jesus o suficiente para segui-lo até a cruz e foi recompensada por ser a primeira a vê-lo ressuscitado. Talvez você, assim como Maria, tenha sido julgada, esquecida ou desacreditada, mas Deus não escolhe os perfeitos, ele transforma os dispostos. O mesmo olhar que encontrou Maria Madalena, hoje te encontra também. A grandeza dentro de você. Você carrega dons, força e sensibilidade que o mundo precisa. Mas para liberar isso, é preciso coragem. Coragem para se perdoar, para se levantar, para recomeçar. Acredite, nenhum erro define você. O que te define é o amor de Deus que continua te chamando pelo nome, mesmo quando o mundo te rotula pelo passado. Muitas de nós passamos pela vida com os freios puxados, presas em culpas antigas, em erros que nos definem mais do que deveriam ou em medos que nos impedem de viver com plenitude. Maria Madalena também conheceu esse peso. Ela carregava rótulos, julgamentos e feridas profundas, mas um dia ela encontrou Jesus. E naquele encontro, os freios da alma se soltaram. O amor de Cristo olhou para além do passado dela. Ele não viu a mulher falha. Ele viu a mulher capaz de amar, de servir e de anunciar o milagre da vida. Maria Madalena nos ensina que a verdadeira libertação começa quando paramos de nos definir pelo que fizemos e passamos a nos definir pelo que Deus diz que somos. Maria Madalena não apenas conheceu Jesus, ela o reconheceu. Esse é o tipo de conexão que transforma. Aquela que vai além das palavras e alcança o coração. Quando você se aproxima dele com sinceridade, você também começa a se conhecer melhor, descobre suas forças, suas emoções, seus dons e percebe que, mesmo imperfeita, você é amada exatamente como é. O relacionamento com Deus é o espelho mais puro da sua própria alma. E quanto mais você o busca, mais entende que não precisa se provar, apenas se permitir ser transformada. Maria Madalena viu a cruz. Ela viu o silêncio do túmulo. Mas mesmo diante da dor, ela ficou. E foi justamente essa fidelidade no escuro que a fez ser a primeira a testemunhar a ressurreição. A vida emocional também tem cruzes, momentos em que parece que nada faz sentido quando a fé se mistura com o medo. Mas é nesse terreno árido que floresce a confiança verdadeira. Perseverar não é não sentir dor, é continuar mesmo quando o coração treme. Maria nos mostra que a vitória vem para quem permanece, mesmo chorando, mesmo sem entender. Muitas mulheres confundem seus erros com sua identidade, mas Maria nos prova que você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe se tornar depois disso. Quando ela decidiu seguir Jesus, deixou para trás os rótulos, as culpas e os olhares de desprezo, e se tornou símbolo de cura, força e fidelidade. Talvez hoje Deus esteja te chamando para fazer o mesmo, para soltar os freios da alma, parar de reviver o que deu errado e abrir espaço para o novo que Ele quer escrever em você. O último capítulo da sua história ainda não foi escrito, e Deus quer que ele seja de redenção, graça e propósito. Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, e ela não guardou esse milagre para si, correu para contar ao mundo. Assim como ela, você também é chamada a testemunhar. Mas às vezes o primeiro testemunho é interno, é levantar-se depois da dor, é acreditar de novo, é olhar no espelho e enxergar vida onde antes só havia culpa. Compartilhar o que Deus fez em você é um ato de amor, com você mesma e com o mundo, porque toda mulher curada se torna um canal de cura.
Maria Madalena foi a prova viva de que o amor de Deus não apenas perdoa, ele renova, reinventa e ressuscita o que parecia perdido. Agora é com você. O que a história de Maria Madalena falou ao seu coração? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos com muito carinho. E se você quer continuar essa caminhada de fé e autoconhecimento, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, uma nova mulher da Bíblia vai inspirar a sua jornada.